Olá, amigos e amigas, pré-candidatos e pré-candidatas do Podemos a prefeito, prefeita, vereador e vereadora nas eleições de 2024. Meu nome é Rodrigo Rara, sou advogado, consultor político e trabalho há 12 anos em marketing eleitoral. E o meu trabalho é ajudar campanhas e mandatos a terem comunicação mais eficaz e mapeamento político estratégico. Bom, nesse curso de planejamento político, nós iremos trabalhar com 4 conceitos básicos. O primeiro conceito dele é tempo, o segundo é produto, o terceiro, orçamento, quarto, equipe. Vou, com a ajuda de todo o material produzido pela Fundação Podemos, apresentar para vocês alguns desses conceitos. Sobre o primeiro ponto, tempo. Bom, primeiro você precisa olhar a aula do professor Bissoli em Direito Eleitoral. Lá terão as datas importantes para 2024 para você entender um pouco do que se trata tempo em campanha eleitoral. Aqui, nesta aula, você vai entender que tempo se divide em 2 grandes ramos, pré-campanha e campanha. Pré-campanha, aquele período não regulamentado que acontece 6 meses, 1 ano antes do processo eleitoral. Campanha, os 45 dias que você finalmente vai estar em campo. Ambos são super importantes para você chegar no dia X de outubro de 2024 com uma vitória para falar que é sua. A melhor definição que eu já escutei a respeito de pré-campanha se refere à data imediatamente posterior do dia em que você disputou sua última eleição ou do dia que você decidiu disputar a eleição. Essa definição é boa por 2 motivos. Primeiro, para deixar claro, não existe uma definição legal, e você vai encontrar isso na aula do professor Bissoli, que já está publicada, não existe definição legal a respeito de pré-campanha. Portanto, não existe um período determinado a respeito de quando você pode ou não organizar a sua campanha, tendo em vista ali a disputa eleitoral futura. E segundo, por um segundo motivo, que é o fato de, se você tem mais tempo, se você age com mais antecedência para organizar sua campanha, preparar seu time para chegar lá, sem dúvida alguma, você terá muito mais chances de êxito. A ideia de tempo aqui é o tempo quando você decide se candidatar, e aí, eu repito, perdeu a última eleição, se organize imediatamente na segunda-feira seguinte. Você decidiu ser candidato hoje, comece a se organizar hoje, tendo, obviamente, repito pela terceira vez, as restrições impostas à pré-campanha eleitoral que você vai encontrar na aula de Direito Eleitoral do professor Bissoli. Tendo em vista a organização, você tem que preparar sua pré-campanha em 3 blocos, ou em 4 blocos, em 5 blocos, sempre de 3 meses. Desse jeito, você consegue ter capacidade de criar, organizar e medir os resultados de cada fase de sua pré-campanha. Isso é obrigatório? Não. Se você tem menos tempo, você vai organizar de 1 mês a 1 mês. Se você tem mais tempo, eu acho que 3 meses é um período interessante. Aqui, só a nível de organização, eu vou trazer uma lógica de que você decidiu ser candidato em abril do ano que você vai disputar a eleição. Veja, esse vídeo vai ser publicado bem antes de abril do ano da eleição. Então, você vai ter tempo suficiente para organizar, construir e preparar sua campanha de vereador, vereadora, prefeito e prefeita nas eleições pelo Podemos no próximo ano. Então, você parte de um princípio de que você precisa, antes de tudo, organizar a sua campanha. Ou seja, você precisa mapear o que é que você precisa para chegar lá. A minha sugestão, como passo 1, o passo 0, é a lista 0. A lista 0 é a lista com todas as informações relativas a toda a sua rede de contatos. Isso vai ajudar muito você a economizar trabalho nos passos seguintes. Então, você coloca lá a sua mãe, você coloca lá o seu vizinho, você coloca lá os seus funcionários, você coloca lá seus chefes, você coloca lá seus amigos. Pega toda essa turma, divide em nível de intimidade. Ora, sua mãe, eu espero, vai fazer campanha para você mais do que seu amigo. Seu amigo, eu espero, fará campanha mais para você do que seu colega de trabalho. E assim por diante. Constrói assim em uma lógica de 1 até 5, talvez. 1 é quem está mais próximo de você, 2 para quem está mais ou menos, 3, e aí você constrói para que fique uma coisa clara de nível de aproximação que você tem com essas pessoas. Para que você precisa dessa lista? Você precisa descrever também em que tipo de ajuda essas pessoas podem fazer para a sua campanha. Vai ter sua mãe, mas sua mãe pode não ter tanto recurso, mas sua mãe, sem dúvida, vai ser sua maior cabo eleitoral.
Você tem um colega de trabalho. Esse colega de trabalho é um cara organizado, centrado, é seu chefe. Você pode utilizar ele para ajudar a captar recursos, dinheiro, para você financiar suas ações. Ah, você tem um amigo que ele é muito forte em um bairro. Descreve isso. Por isso que tenta colocar todas as informações possíveis. É a primeira lista de campanha. Tenta encher com 100, 200, 300, 400, 500 nomes. É você e a lista. É você e o Excel. Esse, para mim, seria o passo número 1 a nível de organização de campanha. O segundo passo é você tentar organizar nesse tempo o que é que você fará com essas habilidades, essas possibilidades que seus amigos ofereceram. Veja só, se você encontrou um amigo que ele é muito popular no bairro, você vai colocar e organizar no seu tempo o que é que você pode fazer naquele bairro dele. Você pode fazer uma ação de Páscoa, você pode fazer um São João, você pode visitar algumas casas comerciais sem pedir voto, e aí está na aula que eu já falei lá a respeito disso. Você, enfim, tem várias iniciativas que você pode ter a partir daquela lista zero. E um passo importantíssimo nesse processo, obviamente, dentro desses 3, 4, 5, 6, 10 meses, 1 ano, 2 anos que faltam para a eleição, é você organizar o que é que você vai utilizar dessas pessoas nos momentos corretos. Veja só, se você tem aquele amigo que eu me referi, que é de um bairro populoso, que é um líder de classe, você vai tentar se aproximar da classe e do bairro dele o mais rápido possível. Mas e aquele amigo que pode oferecer recurso, que pode apresentar para você um grupo de doadores de campanha que pode ajudar ali com R$1.000, R$500, R$2.000, até mais, para financiar o seu projeto? Você tem que ter um momento para cada momento desse. Sugiro, de início, trabalhar muito, gastar sola de sapato, evitar fazer grandes gastos, porque normalmente a gente sabe que as nossas campanhas eleitorais de quem está ouvindo o curso da Fundação Podemos, são campanhas eleitorais que a gente gasta muita sola de sapato, muito só mesmo, e às vezes contra, enfim, candidatos que são fortes. Então, pense de imediato em gastar sola de sapato. Se puder contratar uma pessoa para ajudar você ali a produzir algum material, se você quiser convidar alguma pessoa para ajudar a organizar sua campanha, você contrata. Mas eu recomendo que tente abusar dessa lista de voluntários inicial que eu me referi, que é uma lista que você vai ver que tem uma série de possibilidades. Olha lá o bairro que a pessoa está, olha lá o trabalho que ela faz, veja a capacidade financeira que ela pode dar para sua campanha, veja o nível de popularidade que essa pessoa pode apresentar para sua campanha. Imagine, por exemplo, um amigo corretor de imóvel. Poxa, esse cara tem muitas informações, conhece muita gente, é o dono de um mercadinho. Esse cara ajuda muita gente, ele conhece muitas pessoas. Ah, ele é um empresário de sucesso. Esse cara pode ajudar muito você de muitas formas também. E óbvio, abusando da família, dos amigos, porque você sabe que você não é candidato por você mesmo, você é candidato para transformar esse país e transformar esse país através de uma campanha de selo Podemos. Sobre este assunto, é importante visitar o curso Estrutura Básica de Campanhas do professor Cobra. Recomendo. Então imagine que você deixou tudo organizadinho. Você conseguiu fazer a lista de pessoas, essa lista de pessoas lhe aponta uma série de caminhos, que aí você vai verificar no curso que eu me referi. Você vai verificar que existe capacidade de você conseguir recurso, você vai verificar que existe capacidade de você explorar, do ponto de vista positivo, esse cadastro de apoios que você tem, e a partir disso você consegue finalmente colocar sua campanha na rua. Eu sugiro sempre 3 meses de avaliação, meditação, com alguns passos que eu vou trazer nos outros módulos, mas também eu sugiro que você comece a pensar a respeito do futuro. E o futuro é como a sua campanha, que já está organizada, e ali você já deve ter conversado com sua família, ali você já deve ter conversado com seus amigos, ali você já deve ter comentado com seus colegas de trabalho, e esse momento é extremamente importante. A partir desse momento, você tem que colocar a campanha na rua. E aí, partindo do princípio de que você colocou a sua campanha na rua a partir de abril, você pensa em abril, maio, junho, com um período de você fazer uma conversa para fora. Você vai falar com aqueles amigos mais distantes, você vai falar com os amigos dos seus amigos, com os amigos de seus familiares, e aí aquela lista, volta a dizer, ela é bastante importante. Você chega para os seus amigos e diz, olha, eu vou ser candidato nas eleições desse ano. Eu preciso que você me apresente 10 pessoas, apenas 10 pessoas. Você tem uma lista lá que você fez no seu Excel, com 500 nomes.
Cada um de seus amigos apresentarem mais 10 nomes, são 5.000 pessoas. Eu tenho certeza que é a quantidade de votos que vai te eleger vereador ou vereadora, ou que vai ajudar vai ajudar a te eleger prefeito ou prefeita. Nesse processo de botar a campanha na rua, eu sugiro algumas iniciativas. A primeira delas, que eu sugeriria, é você gastar a sola de sapato, chegar para as pessoas, para visitar os bairros que seus amigos já mapearam para você, que você já sabe que seus amigos são conhecidos, visitar as organizações que seus amigos são conhecidos. Ele é dono de uma empresa, um colega super popular dentro de uma fábrica, ele é uma pessoa que é líder rural, você pede para ele apresentar você a esses grupos de pessoas. Nesse caso, prestem atenção na nossa presidente nacional, Renata Abreu. Ela está sempre presente nos seus municípios, sempre conversando com seus prefeitos, vereadores, lideranças, está sempre participando de reuniões de classe, por exemplo, reuniões no CTN. Enfim, é uma pessoa que sabe que pré-campanha começa um dia depois que a última campanha termina. Outras iniciativas bem baratas também, já que você, por exemplo, é um candidato talvez mais de opinião, é fazer lives. Você pode enviar um convite lá, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem no Instagram do Daniel José, do Rene, do professor Roque, mandar uma mensagem para o nosso presidente nacional, Renata Abreu, para o nosso presidente Gambale, enfim, para as pessoas que você sabe que tem uma grande quantidade de seguidores e que estão ali disponíveis no partido. Eu tenho certeza que elas vão gostar muito da ideia de fazer uma live. Essas pessoas, a depender da quantidade de seguidores, pode garantir um crescimento imediato para sua rede, mais do que isso, garantir e atrair credibilidade a seu nome, que, como eu disse, está ali sendo fervilhado. A gente não pode pedir voto, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que dizer que o cara é um cara legal, que é um cara bem relacionado, que ele tem proximidade com lideranças do partido. Eu acho que é um caminho bastante interessante e barato para você iniciar de imediato a sua campanha na rua. Está chegando próximo da sua campanha, ou seja, próximo daquela data mágica que a gente ainda não sabe, porque não foi divulgado pelo TSE, em que você vai poder pedir finalmente o voto. Você vai poder falar dessa forma: eu sou candidato, porque você sabe, você até agora é pré-candidato. Então, pré-campanha é esse período que acontece antes do período eleitoral oficial, onde você não pode pedir voto, mas você pode falar que você é pré-candidato a prefeita, a vereadora, que você é pré-candidato a prefeito, a vereador. Aquele período que você tem que falar para sua esposa: eu vou passar uns 45 dias aí na rua pedindo voto, mas tá tudo certo. Que você fala com seu marido a mesma coisa, que você ajuda seus filhos e diz: olha, filho, mamãe te ama, mas eu vou lutar por um sonho de país melhor para vocês. Esse período que vocês organizaram a lista de voluntários, que vocês organizaram a lista zero, antes da lista de voluntários, você verificou exatamente como cada amigo seu, com cada conhecido seu, consegue oferecer para que sua campanha performe melhor, atinja mais pessoas e finalmente você consiga ser eleito ou eleita. Ao contrário da pré-campanha eleitoral, que não tem uma definição na legislação eleitoral, a campanha eleitoral, aquele momento que você pode dizer eu sou candidato, ele é bem definido, com várias regras que você vai verificar na aula do professor Bissoli, que já está aí publicada no curso da Fundação Podemos, onde você vai entender o que é que você pode fazer e o que você não pode fazer. Como a aula é do meu querido professor Bissoli, eu vou tratar aqui apenas do ponto de vista de estratégia eleitoral. E do ponto de vista de estratégia eleitoral, quando a gente faz um recorte de tempo, a gente tem que entender que campanha eleitoral ele é um tiro muito rápido. Se você consegue fazer uma maratona, se você consegue fazer uma longa caminhada na pré-campanha, na campanha eleitoral, naqueles 45 dias de campanha, você não pode fazer nada além de concretizar aquilo que foi planejado por você na pré-campanha, aquilo que tem sido sonhado por tantos amigos e amigas em todas as partes do país durante tanto tempo. Então, esse período é um período que você precisa se organizar muito bem, que você precisa ter todos os nomes da sua equipe montados. O período que você tem que ter pedido autorização para todo mundo, ter se liberado do trabalho, ter se liberado da sua família, ter dito para eles todos que você precisa contar com o apoio deles para se eleger, através da lista zero, através da lista de voluntários, enfim, através da mobilização de seus amigos. Esse é o momento, os 45 dias de campanha, de entrega. Você basicamente vai concluir aquilo que você já planejou, e isso é extremamente importante. Não caiam nessa de achar que campanha eleitoral se organiza na campanha eleitoral. Pelo contrário, se você entrar na campanha eleitoral sem estar organizado, a chance de você não conseguir alcançar
lograr êxito no processo eleitoral, ela é muito alta. No quesito tempo, a campanha eleitoral ela se organiza de uma maneira diferente da pré-campanha. Se na pré-campanha você vai dispor de vários meses, onde você, a partir do momento que você decidir ser candidato ou candidata, você finalmente vai poder organizar a sua campanha, pensar em iniciativas que não envolvam pedido de voto explícito, na campanha eleitoral, como a corrida é muito curta, você já precisa estar tudo pronto. Não acredite, se você entrar na campanha eleitoral sem ter em mente aquilo que você vai fazer em cada um desses 45 dias, a chance de você não conseguir alcançar o êxito é alta. E é por isso que eu sugiro que se divida a campanha eleitoral em menos tempo. Se você tinha 3 meses lá atrás, se você conseguia se organizar de um mês a um mês, nesse caso você tem que se organizar de 2 em 2 semanas. 2 em 2 semanas, 14 dias, envolvem exatamente esses 45 dias de campanha eleitoral. Então, eu sugiro, recomendo sempre, que se divida esse período de campanha, ao contrário do período da pré-campanha, em 15 e 15 dias. Então, você vai ter 3 grandes avaliações, obviamente monitorando os resultados de seu time, junto com o seu coordenador de campanha. E aí vai uma dica, que é não se envolva na organização de sua campanha durante o processo de campanha. Você vai ajudar na organização na pré-campanha. Startou, começou, 45 dias até a eleição, você tem que lembrar sempre o seguinte: o seu coordenador de campanha, que é o chefe da campanha, é ele que vai tocar, é ele que vai cuidar de contratação, é ele que vai cuidar dos materiais, é ele que vai decidir por você e você só vai fazer o quê? Pedir voto e cobrar resultado desse cara. No primeiro ciclo, que são dos primeiros 15 dias de campanha, eu sugiro algumas iniciativas que não são obrigatórias a você, mas que são interessantes para você avaliar se faz sentido ou não. O primeiro delas é o lançamento da campanha, o momento que você vai dizer a toda a sociedade, a toda a cidade, que você é candidato a vereador, a prefeito, a prefeita, a vereadora. É esse momento que você informa a todos, não somente aqueles que são seus amigos, são seus conhecidos, pessoas que você já conhece, que você é candidato e que você atende pelo número X, né? Que obviamente você já vai ter esse número para divulgar. Então você vai ter o número X e você vai poder dizer para todo mundo: olha, votem no número X, eu sou candidato, estou apresentando minhas propostas. Esse seria o evento inicial que eu sugeriria como o primeiro evento para iniciar a sua campanha. O segundo dele é o encontro com voluntários. Você reúne todos os seus amigos e já diz o seguinte para eles: olha, vocês precisam multiplicar os votos. Então são 10 pessoas, são 20 pessoas, são 30, 40, 50. Esse número de pessoas você vai reunir, que são seus amigos, estão fechados com você, já disseram: tô com José vereador, tô com Maria vereadora. Esse conjunto de amigos você vai chegar e vai fazer o seguinte: vai reunir numa sala, numa quinta-feira, numa quarta-feira à noite, quando você já tiver com a agenda um pouco mais fria, você vai reunir essas pessoas e vai dizer: olha, amigos, sozinho eu não chego a lugar nenhum. E é nesse encontro de voluntários que você vai dizer exatamente como faz para que essas pessoas consigam mais e mais votos para a sua campanha. Então você vai passar para elas o seguinte: olha, faça uma listinha com todas as pessoas que você tiver contato, vai ligando para todos os seus amigos, seus familiares, me ajudem, peguem meu material aqui, ó, tem uma quantidade de material X, pega esse material, passa para as pessoas, divulga no seu bairro, divulga no seu trabalho. Enfim, esse é o encontro de voluntários que eu sugiro que seja feito quantas vezes for necessário, né? Se tiver voluntário que quantidade de voluntários para fazer esses encontros, façam, porque são momentos que multiplicam votos. E aí você sabe, com pouco recurso e com muita sola de sapato, você tem capacidade de chegar lá. E a divulgação do número. A divulgação do número é tudo isso que você está fazendo. Você vai no encontro de voluntários, você diz: meu número é esse. Você chega no lançamento de sua campanha, você diz: meu número é esse e esse. Enfim, vote nesse número. Você tem que bater muito o seu número. E é isso. Pega a sua foto do Instagram, do Facebook, muda para uma foto que tenha seu número ali. Você inclui esse número em todas as suas publicações de Twitter ou X, né, TikTok, Instagram e Facebook. Enfim, divulga seu número. O segundo ciclo é o ciclo intermediário. É o momento daqueles 15 dias que estão exatamente no miolo da campanha. Sua campanha, desse momento, tem que estar crescendo. Você tem que ver pessoas chegando e dizendo assim: poxa, eu não conhecia o José, não conhecia a Maria, mas gostei porque o meu amigo é muito amigo do José e da Maria. Você vai chegar e vai ver as pessoas recebendo o seu panfleto e dizendo: poxa, eu já conheço esse candidato, já pediram meu voto,
para esse candidato, ou, poxa, que material bonito, que material legal, que ideia bacana, eu tô acompanhando essa pessoa, eu vou começar a acompanhar essa pessoa, então a sua campanha começa a estar quente. Sua campanha começa fria, natural, na pré-campanha, e ela inicia a campanha eleitoral no primeiro ciclo pegando pressão. No segundo ciclo é o momento que você vai começar a colher alguns desses resultados. Você vai ver pessoas se identificando você na rua, você vai ver pessoas dizendo que iam votar em você, você vai ver pessoas que você não tem nenhuma relação pedindo material para você em seu comitê, em seu encontro de apoiadores, enfim. Esse é o momento que a campanha começa a pegar fôlego. O que eu sugiro como iniciativas para você conversar com o seu público? Se você é candidato a prefeito, eu sugiro que nesse momento seja o momento que você apresente seu plano de propostas. Então você vai dizer, olha, eu quero abrir uma nova rua para o setor rural da cidade, que é, enfim, carente desse tipo de política. Você vai dizer que vai manter os médicos bem remunerados, que você vai pagar a folha salarial do município em dia. Enfim, esse é o momento que você diz para a sociedade o que é que você pretende fazer. Descritivamente, o que é que você pretende desempenhar se você for prefeito, prefeita do seu município. Esse momento é importante também para você não perder o seu fôlego. Se as pessoas estão crescendo, não é o momento de você ficar cansado porque passou 15 dias panfletando na rua. Toma um café e vai cumprir sua agenda de panfletagem, vai cumprir suas visitas aos bairros, porque esse é um momento que é muito fácil você perder energia, de você acreditar que as coisas já estão dadas, ou seja, você já vai ganhar, você já vai perder, e esse é um erro fatal. Se você está bem, você vai deixar de estar bem, e se você está mal, você vai apenas consolidar a sua situação negativa. Então, esse é o momento que você faz as avaliações, mas esse é o momento que você tem que manter o ritmo, manter a pressão, porque estamos chegando no ciclo final da eleição, que é o momento final dessa organização de tempo que nós estamos tratando aqui há alguns minutos. O ciclo final de campanha se refere aos 15 últimos dias, os 15 dias finais da campanha, de 45 dias. É o momento que você está olhando já a linha de chegada. A data da votação já é daqui a uma semana, 2 semanas. E é esse momento que você precisa entender o seguinte, e a gente vai tratar de orçamento isso aí. É o momento que você precisa estar mais presente na rua. É o momento que, se você precisou manter a energia nos 15 primeiros dias e também manter a energia nos 15 dias intermediários, é o momento que você vai precisar finalmente aumentar a sua carga. Você vai precisar de mais gente na rua, você vai precisar de mais atividade, você vai precisar de mais divulgação de suas propostas. Por quê? Porque existe também uma questão política envolvida nesse debate, que é a seguinte: o brasileiro ele só presta atenção nas eleições quando está próximo das eleições. É esse momento que 80% das pessoas não tem candidato a vereador, a vereadora, a prefeito, a prefeita. Então é um momento que você precisa necessariamente entregar mais de você para alcançar o resultado. Você precisa ainda fazer um novo encontro de mobilizadores. E nesse encontro de mobilizadores tem que falar assim: mãe, eu preciso de você. Sem você eu não consigo chegar lá. Eu preciso que você fale mais com as pessoas da igreja. Eu preciso que você panflete mais. Eu preciso que você ajude mais. Amigo, conhecido, você gostou da minha proposta, você se encantou pelas minhas ideias, eu preciso que você multiplique isso. Sem você eu não consigo. E esse tem que ser o discurso. Sem você eu não consigo. E esse processo tem que ser um processo que tem que irradiar entre seus amigos, apoiadores, entre seus familiares. Porque é um momento que as pessoas não sabem não sabem em quem vão votar e que vão finalmente ter a oportunidade de te conhecer, esses 15 dias finais. Você precisa ainda aumentar as atividades de voluntariado. Você precisa reunir essas pessoas que você reuniu nos encontros de voluntários e começar a ir para a rua com 10, 20, 30, 40 pessoas, mostrando força, mostrando que você é o candidato do bairro, que você é o candidato da classe, que você é o candidato da zona rural, que você é o candidato do centro. Esse momento ele é fundamental para você mostrar a força de seu voluntariado e de sua mobilização. Você ainda tem que pensar em um fechamento de campanha para redes sociais. Então você vai pensar em quais são suas últimas publicações, lembrando das regras eleitorais que o professor Bissoli vai dar lá no curso de Direito Eleitoral. E nesse processo você vai poder publicar, e essa legislação eleitoral vigente, na data de gravação desse curso, você vai precisar fazer sua última publicação às 10 horas da noite do sábado anterior às eleições. Então esse momento é um momento importante, então pense também, dê uma atenção a fazer um vídeo de eleição, a fazer um vídeo de campanha para encerrar e coroar essa campanha que vai ser sem dúvida vitoriosa.
Para fechar a categoria de tempo, que é uma categoria importante, um pilar importante de sua campanha, eu peço que você lembre de alguns conceitos básicos. O primeiro deles é: pré-campanha é o momento que você decide ser candidato ou um momento imediato após o fim da última eleição. Esse momento não é definido juridicamente, mas é um momento importante para você se organizar para o resultado eleitoral que vai vir. Então você vai precisar estudar bastante o seu público, você vai precisar conversar com seus familiares e amigos, estabelecer uma lista geral de informações para que esses amigos possam ajudar você em algum momento na campanha. E, finalmente, você precisa ter uma campanha, um período de 45 dias bem organizado, que tenha bastante entrega e que você consiga usar o seu tempo da melhor forma possível para alcançar seus resultados. Lembrando, nós temos aqui 4 questões importantes para serem observadas a nível de planejamento de campanha: tempo, produto, orçamento e equipe. Sendo assim, a gente vai tratar agora de produto. E aí vocês podem me perguntar: que produto é esse? Que raio é produto? Pois eu vou te falar. Produto é você. Sim, você, candidato a vereador, candidato a prefeito, candidata a vereadora, candidata a prefeita. Você é o produto da eleição. Você é a pessoa que reúne as características, que reúne as habilidades, que reúne a história que faz com que você seja eleita prefeita ou prefeito de seu município, você seja eleito vereador ou vereadora de seu município e não outras pessoas. O produto, portanto, olhando um supermercado, é exatamente aquilo que está exposto. Exposto para quê? Para que o consumidor escolha, para que o eleitor escolha. Candidato mais cenário, cenários entendendo o eleitor e o contexto que está inserido, mais campanha, que seria, no caso, comunicação mais mobilização. Essa equação de candidato mais cenário mais campanha é exatamente aquilo que conforma o produto, que nada mais é do que aquilo que vai parar nas opções de prateleira dos eleitores, dos milhões de eleitores brasileiros no próximo ano. E aí você tem que imaginar um candidato com suas histórias lá, e aí vamos olhar um produto aqui, né, com as informações nutricionais, do que se trata, se é um produto que lembra a nossa infância, se é um produto que lembra, que parece uma coisa mais moderna, né, dentro de um contexto, né, dentro de um cenário. O cenário é qual? Poxa, meu produto é muito caro, será? Dentro da prateleira? Será que meu produto é muito barato? Será que as pessoas têm condições de comprar meu produto? Será que meu produto é para todo mundo? Tudo isso tem que ser pensado no ponto de vista de cenário. E campanha seria como se fosse a embalagem do produto. Ora, pode ser o produto mais gostoso do mundo, mas se tiver uma embalagem que não seja tão boa, às vezes pode prejudicar a sua escolha pelo consumidor. E vamos aí tratar de cada uma das partes dessa equação. Candidato seria exatamente o produto em si, sem embalagem, sem analisar se o consumidor tem condições ou não tem condições e consegue comprar aquele material, aquele produto. E o candidato é você na sua história, é você com suas ideias, é você com seus projetos, é você que é bom de discurso, mas que não tem tanta história, é você que tem bastante história, é bom de serviço, mas talvez não seja tão bom de discurso. É para essa pessoa essa parte que a gente está tratando aqui de falar de candidato. E candidato, eu acho interessante, o modelo mais tradicional para se analisar candidatura em qualquer cenário. Inclusive, é uma ferramenta muito comum de organização de várias iniciativas, organizações sociais, organizações de campanha, organizações empresariais, que é a ferramenta de análise fofa. Fofa, imaginando aqui um quadro, e aí eu peço aqui aqui a nossa turma de edição, que ela é extremamente competente da Fundação, para conseguir fazer aqui um quadro onde você tem 4 quadradinhos, onde você tem, primeiro, força, segundo, oportunidade, terceiro, fraqueza, quarto, ameaça. E aí você tenta trabalhar inicialmente para avaliar você como candidato. Quais são suas forças? E aí a gente volta. A sua força é história? Reflete. Sua força é história. Você tem uma história muito bonita, como, por exemplo, a história de Daniel José, um cara que veio lá de baixo, de Bragança Paulista, estudou muito, trabalhou muito para chegar lá e apresentar as suas ideias, né? As suas ideias e, enfim,
e conseguir vencer na vida. A sua força, por outro lado, seria o seu jeito extremamente competente de lidar com as coisas. Aí vamos imaginar, por exemplo, o governador Tarcísio, que tem uma história que sugere de que é um ministro que entrega obras, que é um cara que consegue entregar resultados. Ou sua história é a sua história do discurso, e aí nós temos aqui 2 grandes exemplos recentes da política nacional, que é o Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro são muito bons de projetar suas ideias junto com os seus eleitores. Aí você tem que olhar quais são suas forças, o que é que você tem de forte. Às vezes o que você tem de forte é sua família, às vezes o que você tem de forte é seu partido, às vezes o que você tem de forte é você estar numa região que não tem representante, não tem vereador na Câmara, e você consegue fazer, enfim, chegar lá e representar essas pessoas. Então avalie você e sua equipe, normalmente 3, 4 pessoas da sua confiança, o que são suas forças. Já a oportunidade se refere às condições políticas benéficas do cenário que você consegue utilizar em sua campanha. Então você olha o cenário e verifica o seguinte: o povo quer renovação na política e eu sou novo, eu nunca disputei a eleição, eu tenho mais chance de conseguir apresentar meu nome. O povo, ele gostaria de uma mulher na política. Está na hora de mulheres chegarem lá. Então, se você é mulher, você certamente vai ser favorecida por essa condição. Ora, você está num bairro, e ali é aquela questão que eu trouxe de força também. Se você está em um bairro populoso, poxa, essa é uma oportunidade que está a seu favor. Você é de uma igreja que nenhum vereador frequenta, você certamente terá mais capacidade de fazer as coisas acontecerem e identificar no seu produto uma capacidade maior de fazer campanha e alcançar seus resultados. O segundo ponto da análise fofa é fraquezas, e é exatamente o contrário. É a situação que você tem dificuldade e que pode ensejar um problema na campanha eleitoral. Vou dar alguns exemplos. Tem gente muito boa mesmo na política, que nem sempre pode fazer um discurso em cima de um palanque, não tem tanta habilidade para isso. São habilidades, né? As pessoas têm habilidades diferentes. Isso quer dizer que a pessoa que não sabe fazer um bom discurso não pode ser candidata? Não. Mas ela precisa avaliar isso como sua fraqueza para melhorar. Porque o objetivo é exatamente esse. Você pega a sua força, impulsiona para fazer mais, pega as oportunidades, aproveita as oportunidades e na fraqueza você melhora você tenta reduzir as suas fraquezas com um problema no processo eleitoral. Então, as fraquezas é exatamente aquilo da sua pessoa, da sua história, que, enfim, não ajudam você a conquistar votos, conquistar corações e se eleger vereador, vereadora, prefeito, prefeita nas próximas eleições. Por fim, ameaças. Ameaças são aquilo que está no cenário externo e que pode lhe apresentar dificuldades no processo eleitoral. Eu vou dar um exemplo contrário ao que eu dei na parte de oportunidades. Se o povo quer renovação na política e você tem 2 mandatos de vereador, a sua capacidade de fazer esse discurso de renovação é menor. Se o povo está apoiando o prefeito, todo mundo gosta do prefeito, todo mundo gosta dos vereadores, e você está se candidatando como oposição ao prefeito e os vereadores, obviamente você encontra ali uma dificuldade. E a análise fofa é isso: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você é forte em alguma coisa, melhora essa coisa. Você é forte em discurso, você faz discursos melhores, você tem uma história bonita, comunica mais essa história, porque isso é uma força sua. Oportunidade você tem que aumentar as oportunidades. Você tem que pensar, poxa, se as pessoas querem renovação, aí sim que eu tenho que ser um candidato de renovação. Eu tenho que adequar minha imagem, adequar minha campanha para ser um candidato de renovação. O terceiro ponto é a fraqueza. Fraqueza identificada como aquela questão da sua história, questão de seu personagem, questão da sua personalidade que não lhe ajuda. Então imagine só que você é uma pessoa muito boa de discurso, mas você é jovem. Então essa acaba sendo a sua fraqueza, a sua história, porque você é uma pessoa jovem, com poucas realizações. Agora, se você é uma pessoa cheia de realizações, se você é obreira da igreja, se você é líder rural, se você é um cara que já foi vereador algumas vezes, ou seja, você tem uma história muito boa, você tem um histórico de realizações, mas você talvez não seja tão bom em discurso, você talvez não seja tão bom em parecer uma imagem de juventude, e não tem problema nisso. Mas lembre-se, mapeie, não deixe de colocar lá e não brigue com o seu assessor de campanha, com a pessoa que está lhe ajudando no processo de fazer análise fofa, porque ela está destacando ali uma fraqueza. Na verdade, ela está lhe ajudando muito e fazendo com que essa ferramenta fique mais útil para você.
Narrativa. Narrativa é o segundo ponto da perspectiva de candidato. Narrativa é nada mais, nada menos do que você escrever sua história. Você pega a sua história e escreve. Você diz lá, José nasceu na zona rural do município de Simolândia, e no município de Simolândia tem poucas oportunidades de estudo, então ele teve que se mudar para um município vizinho, que é o município de Timon. E nesse município vizinho de Timon, você teve que trabalhar desde cedo, você teve que ajudar sua mãe, mas você conseguiu prosperar, você construiu uma rede de lojas de construção, e agora você quer ser candidato a prefeito de Simolândia. Imagine, portanto, que você precisa colocar sua história no papel. É muito importante. E o jeito mais simples de fazer, o jeito mais básico de fazer isso é simples. Você pega e começa a escrever sobre o que aconteceu na sua vida. Você diz onde você nasceu, você diz qual a origem social de seus pais, você diz qual é a sua formação, se você já fez algum trabalho, se você nunca fez trabalho, mas que você é um cara que sempre se envolveu na escola em temas de interesse social, que você se envolveu na comunidade, na igreja. Constrói um texto e vai melhorando esse texto. Não existe forma mais eficiente de fazer uma narrativa do que começar a escrever. Na verdade, essa é a grande dificuldade. Às vezes a gente passa, vai repassando a demanda para frente e não faz. Começa agora. Agora. Abre um texto no Word, no Google Docs, ou um papel mesmo, com a caneta. Escreve. Meu nome é Maria, nasci no bairro tal, formada no colégio tal. E aí você vai construindo essa história. E o que é importante dentro do processo de construção de narrativa? Passar esse texto para outras pessoas. Então, sabe o que você faz? Pega o texto e mostra para sua mãe. Mãe, me diga uma coisa. Você lembra de alguma história minha quando eu era menino, quando eu era criança? Será que você conseguiria lembrar de alguma coisa curiosa de quando eu cheguei, de quando, enfim, eu cheguei em tal lugar, quando a gente chegou em tal lugar, quando a gente veio de outra cidade para nossa cidade? Você pode pedir para sua esposa, você se lembra de alguma história bonita, legal dos meninos? E aí é importante dentro da narrativa você construir um texto que seja emocionante, um texto que conecte com as pessoas. Eu preciso ser pobre para isso? Não, você pode fazer um texto que seja um texto baseado nas suas realizações. Não, eu sou um empresário de sucesso, eu não preciso estar, na verdade, me candidatando nessa eleição para ser xingado na rua, para dizerem que eu estou me envolvendo, que eu quero me envolver na política por causa de dinheiro, que as pessoas começam a chegar e pedir coisas para mim. Eu não precisava disso, mas eu achava importante fazer isso. Por quê? Porque eu preciso dar minha contribuição à sociedade. Então, o importante da narrativa, finalmente, eu estou dando alguns exemplos, é você construir uma boa história. É basicamente isso, construir uma boa história. Aí pense em alguns exemplos. Olha, por exemplo, o perfil do professor Roque. O professor Roque, candidato a deputado federal ano passado pelo Podemos. Você verifica na história dele o quê? Algumas lembranças. Você pensa, por exemplo, que ele é um cara de uma religião específica, que ele é professor, que ele sabe muito sobre política internacional. Você olha, por exemplo, a história de Renata Abreu. Você vai lembrar que ela é uma mulher, mãe de 3 filhos, esposa do Gabriel. Você vai olhar, por exemplo, o Bruno Ganem, deputado federal do Podemos de São Paulo. Você vai olhar a história dele e vai identificar que ele é da causa animal, que ele é um cara da família, que ele é um cara do interior. Você olha, por exemplo, o deputado Raimundo Costa, também do Podemos. Você vai entender que ele é pescador, que ele tem um debate em torno da defesa dos interesses da aquicultura. Você olha o deputado Rauli, você vai olhar o deputado Rauli e vai entender que ele é uma pessoa que defende valores como reforma tributária. E aí você vai olhar a história dele e vai ver que ele é empresário. Enfim, essas histórias, nada mais nada menos do que são narrativas. E veja, eu dei várias de pessoas que têm algum dinheiro, pessoas que não têm tanto dinheiro, mas que são narrativas que você pode olhar e aprender. E aqui a gente tem agora cenário. Esse cenário nada mais é do que o eleitor dentro de um contexto. Eleitor é aquela pessoa que você vai buscar o voto, aquela pessoa que vai te eleger prefeito, prefeita, vereador, vereadora. Mas esse eleitor, ele tem características semelhantes. Um eleitor seu tem características semelhantes com o outro. E você vai entender meu ponto. O eleitor seu, se você é um candidato mais emocional, um candidato que tem uma história mais bonita, que tem menos realizações, mas fala muito bem, sobe em cima do palco, que é uma beleza, você certamente deve chamar um conjunto de pessoas parecida com você.
parecida com essa visão, mas emocional. Se você, por outro lado, é um cara mais racional, uma mulher mais racional, conhecida pelas decisões duras, conhecida pelas realizações, conhecida por ser uma pessoa que organiza muito bem as coisas, organiza a festa junina da cidade, organiza a feira da agropecuária da cidade, que você já foi secretária de saúde, secretário de habitação. Se você tem esse viés, certamente você vai convencer pessoas mais parecidas com você. Se você é do bairro X, possivelmente as pessoas do bairro X vão gostar mais de você do que as pessoas do bairro Y. E aí você entende que seus eleitores têm características comuns. E essas características comuns de cada eleitor a gente dá o nome de personas, que no caso são eleitores que são comuns a você e que votam em você em razão de um ponto da sua identidade ou em razão de quem você é. Então avalie que se você é da igreja, muito possivelmente evangélica, você muito possivelmente vai conseguir ter mais eleitores evangélicos. As pessoas vão olhar para você e vão entender porque você às 19 horas do domingo está na igreja e não está no jogo de futebol. As pessoas que estão nessa igreja com você, elas vão entender que você está sempre ali trabalhando nas obras da igreja e, portanto, você é uma pessoa melhor do que o candidato Joaquim, que não é dessa igreja. Se você conhece problemas de seu bairro e sabe que tem problemas de trânsito, tem problemas de habitação, tem problemas de saúde, e você verbaliza isso, certamente seus eleitores do seu bairro vão ter mais empatia com você do que os eleitores do bairro vizinho. E aí você entende que quando você faz uma análise desses seus eleitores, você precisa colocar ali um conjunto de eleitores que talvez seja muito característico da sua campanha. Então você está sempre conseguindo, você está percebendo, você está andando na rua e as pessoas do bairro que você conhece, elas estão mais próximas de você do que as pessoas do bairro que você não conhece. Que as pessoas da sua igreja estão mais próximas de você do que as pessoas que não são da sua igreja. As pessoas que são advogadas como você gostam mais de você do que as pessoas que são médicas. E aí você começa a construir qual é o seu eleitor ideal. Se você entendeu quais são os elementos para você analisar se você é um bom candidato, para quem você é um bom candidato, qual contexto você está inserido, quais são suas forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças. Se você entendeu até aqui quem você tem que focar em um público específico, que não é somente os seus eleitores por si só, mas que são pessoas que reúnem qualidades, que são características comuns, pessoas que você vai poder encontrar em outros lugares, pessoas que você vai poder orientar a sua estrutura para buscar esse tipo de pessoa. Você chegou na parte de comunicação e mobilização, que é justamente a parte de campanha. E aqui, quando eu trato de campanha, eu trato de maneira ampla. E todas essas atividades, todos esses momentos que eu falei aqui na parte de produto, precisam estar localizadas nos primeiros meses da pré-campanha, como eu falei no módulo anterior de tempo. Então é logo no início que você tem que começar a avaliar o que você é como candidato, qual o contexto que você está inserido, enfim. Agora, quando eu trato de campanha, eu trato no momento que você já começou sua pré-campanha de rua, quando você já começou a visitar as pessoas, quando você já começou a ir atrás dos seus potenciais eleitores, que você não declarou voto, porque você sabe, você não é candidato ou candidata, você é pré-candidata ou pré-candidato. E nesse cenário, você precisa entender que, nesse momento, você está no momento de rua, no momento que você já vai aplicar essas iniciativas que a gente conversou para buscar o seu público. E aí eu te digo, aquela parte que talvez tenha ficado um pouco estranha para vocês, análise fofa, eu vou aplicar em quê? Análise de cenário, eu vou aplicar em quê? Você vai entender agora o que eu estou falando. Se você sabe que seu público é advogado, você vai organizar a sua campanha e sua mobilização para chegar nas pessoas que são, por exemplo, advogados. Então você vai começar a visitar as subseções da OAB. Você vai começar a visitar as festas que a OAB do seu município, do seu estado, fazem em sua cidade. Você vai, se você é uma pessoa que já identificou que o seu público é da igreja, você vai ser a pessoa que mais vai visitar igrejas e que mais estará presente nas atividades da igreja possível. Você será a pessoa que mais vai visitar as suas atividades de bairro. Se você é de seu bairro, você entendeu que seu bairro é um lugar que tem seu público, você vai começar a ir no aniversário de todas as pessoas de seu bairro. Você vai ir na corrida do seu bairro, você vai ir nas atividades que seu bairro organizar, da associação de moradores de seu bairro organizar. Enfim, você vai começar a trabalhar para ir atrás, enfim, do seu público-alvo.
né, dos seus eleitores, dos eleitores que reúnem capacidades semelhantes, características semelhantes e, portanto, é a pessoa que você tem que procurar e correr até a eleição. E isso também tem um desdobramento não somente na mobilização, mas na comunicação. Se você sabe que seu público é advogado, certamente você vai ter que começar a tratar de condições salariais da advocacia. Se o seu público é médico, você vai ter que falar com o posto de saúde, como a remuneração dos médicos no município está ruim. Se seu público é o público da igreja, você certamente vai ter que falar que você é uma pessoa de valores morais sólidos, contra o aborto, enfim. Se você é, por outro lado, uma pessoa com uma visão mais de esquerda, uma visão mais progressista, você certamente vai ter que procurar também pessoas com essa visão. Então, é muito importante você definir bastante as etapas de comunicação e organizar bem essas etapas para conseguir saber quem é seu público-alvo e o que fazer para chegar nele. E isso também tem um reflexo nas suas redes sociais. Você não vai, por favor, se você é uma pessoa da igreja, publicar uma foto tomando cerveja no final de semana. Se você é uma pessoa que é uma pessoa, por outro lado, de um viés mais liberal, mais progressista, não tem problema nenhum de você postar uma foto tomando uma cerveja, mas, pelo amor de Deus, não vá repentinamente aparecer com uma foto na igreja. As pessoas vão identificar e saber que aquilo não é uma postura verdadeira. Se você é do seu bairro, também tire fotos, bastante fotos de seu bairro. Diga como o seu bairro tem um lugar que você sobe até o último andar e consegue ver todo o bairro, consegue ver toda a cidade, como o seu bairro ele é um bairro com árvores, como o mercado do seu bairro está com promoção, enfim. Você vai precisar levar também essa linguagem para suas redes sociais. Isso estará, sem dúvida, presente em outros módulos, em outras aulas da Fundação Podemos, que está sempre extremamente interessada em fazer com que os candidatos desse partido tenham mais êxito nas eleições do próximo ano. Se você se lembra da nossa primeira aula de tempo de campanha, você vai lembrar que as campanhas se organizam, a campanha iniciando se organiza em 3 fases. As primeiras 2 semanas, o segundo bloco de 2 semanas e, finalmente, o último bloco de 2 semanas. Esse processo também organiza e ajuda a organizar muito a questão de orçamento em campanha. Se vocês deram uma olhada em tempo e em produto, eu sugiro que vocês prestem atenção mais um pouquinho para a gente falar e finalizar com orçamento e equipe. Sobre a parte de orçamento, o que é que eu recomendo? Primeira coisa, é preciso conversar com o seu diretório local e saber o que é que ele oferece para você a nível de campanha. Normalmente, o diretório municipal de um partido, como é o caso do Podemos, ele oferece uma quantidade de materiais ou ele faz uma parceria com as candidaturas a prefeito apoiadas pelo partido no sentido de oferecer esses materiais. De qualquer forma, converse com o seu dirigente local e saiba exatamente o que é que você pode contar e o que você não pode contar. A segunda forma de você conseguir recursos para sua campanha é você doando-nos do próprio bolso. Você faz uma doação de até 20%, se não me engano, e aí sugiro dar uma olhada na aula do professor Bissoli, onde você pode ajudar a sua campanha. A terceira forma é uma forma de que já foi tratada em curso, e eu sugiro a palestra, a aula Financiamento Coletivo com o professor Bernardo Guido, onde ele vai tratar melhor sobre o crowdfunding, o financiamento coletivo. Eu recomendo fortemente essa aula, porque ela vai dar a você condições de práticas para que você consiga montar uma boa campanha de financiamento coletivo e ganhar um dinheirinho que pode ser essencial para a sua eleição. A nível de organização de campanha, o que é que eu recomendo sempre aos meus alunos sobre distribuição de recursos na campanha? Obviamente, ela segue um critério de quais são suas prioridades. Mas o que é que eu recomendo sempre? Que você, no início da campanha, onde você vai ter alguns gastos muito fortes, como, por exemplo, impressão de materiais, caso você não receba material, e lançamento de campanha, levar essas pessoas para a rua, etc., que você gaste em torno de 30% do que você conseguir arrecadar, seja com partido, seja com financiamento coletivo, seja dos próprios recursos pessoais que você dispor. Gaste em torno de 30%. Essa é a quantidade que vai garantir que sua campanha chegue com um sprint, uma energia, mas que também, obviamente, você não vá acabar com todos os recursos da sua campanha, porque, afinal de contas, são 45 dias. O segundo bloco, eu sugiro que você gaste em torno de 20%. Ou seja, você já tem materiais impressos. Seus materiais estão prontos. Então, você vai precisar fazer o quê? A distribuição desses materiais. Então, você mantém o ritmo ali de pessoas indo nas ruas, levando material, levando seu nome,
O recurso ele garante uma estrutura para que você continue tocando o seu projeto e, obviamente, segure recursos também para a reta final, que é a reta mais importante. O terceiro ciclo, que é o que eu já havia tratado em tempo, eu trato aqui também, é os últimos 15 dias de campanha. E aí eu recomendo muito cuidado. Muita gente gasta muito recurso nos primeiros dias e esquece que o eleitor só se desperta para a eleição na reta final. E esse é o momento que você precisa gastar mais recursos. São 2 semanas, é verdade, mas eu recomendo 50% dos recursos, pelo menos, para essa reta final. É o momento que você tem que colocar mais pessoas nas ruas, é o momento que você tem que fazer mais atividades, que você tem que visitar mais lugares, fazer mais eventos. Então, é o momento que você vai gastar mais dinheiro. Então, eu recomendo uma lógica de uma maneira muito simples, mas você vai ter que fazer essa avaliação de 30, 20, 50. Lembrando, e aí é importante lembrar, e aí você não tem a autonomia para pensar diferente. 50% dos recursos na reta final. Organize os 50% iniciais da forma que você preferir, mas não deixe de guardar uma quantidade de recursos razoável para a reta final. Você, às vezes, vai gastar dinheiro no processo e vai esquecer que os 15 últimos dias são 15 últimos dias que você vão exigir de você toda a sua energia, todo o seu tempo e também todos os seus recursos financeiros, uma boa quantidade deles. Então, não deixe de guardar uma boa quantidade de recursos para a reta final para você conseguir disputar junto com o seu concorrente em regime de igualdade. Por fim, equipe. Sobre a equipe, eu vou passar de uma maneira muito rápida, porque existe uma excelente aula de estrutura básica de campanha com o professor Rodrigo Cobra, do Renova BR, produzida pela Fundação Podemos e que tem as melhores referências dessa área. Mas eu recomendo sempre, tenha pelo menos uma pessoa para fazer seus materiais de campanha, tenha pelo menos mais uma outra pessoa para lhe acompanhar nos eventos, para você não ficar sozinho nos eventos. Às vezes você vai chegar numa reunião, é bom ter sempre uma pessoa para tirar uma foto, para fazer pegar os contatos de seus eleitores, enfim, tenha pelo menos uma pessoa para esse acompanhamento diário seu. A gente normalmente chama essa pessoa de sombra. Não deixe também de fazer, obviamente, a pessoa que edita publicações nas redes sociais, se você for de uma campanha que tem ali uma pegada mais digital. Por fim, tem um coordenador de campanha que ajude você a dividir as tarefas administrativas, que ajude você a organizar suas finanças, que ajude você a recolher os recibos. Vai ter aula na Fundação Podemos sobre essa parte financeira mais detalhada de prestação de contas e eu recomendo que vocês assistam. Pré-candidato e pré-candidata, foi um prazer enorme conversar com vocês na data de hoje. Eu espero que esse curso receba você muito bem, que você consiga lembrar que campanha eleitoral é uma maratona se você tiver uma pré-campanha e é uma corrida curta se você só tiver 45 dias. Que você não se desespere nesse processo, que você entenda que passo a passo você consegue organizar uma campanha vitoriosa. Lembre-se que você precisa saber exatamente qual é a sua história, para onde você quer ir, quais os eleitores que você quer encontrar, onde esses eleitores estão. Será que eles estão na casa do lado? Será que eles estão numa organização de classe? Você precisa lembrar que você precisa ter uma equipe, precisa ter orçamento, porque senão você não vai conseguir ter energia, combustível. O carro está pronto, está bonito, está próximo de conseguir chegar no lugar que você quer, mas ele não tem combustível. Então é isso. Agradeço a oportunidade à Fundação Podemos, agradeço a oportunidade a todo esse módulo de cursos em planejamento e campanha eleitoral e quero me colocar à disposição para tirar dúvidas e ajudar os futuros prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do Podemos a chegarem lá. Obrigado.